Voltamos então, segundo momento da nossa conversa, do nosso encontro com o Dr. Leandro Reckers. Nós precisamos agora recepcionar a Bianca. Ela vem aqui ao programa para falar do Supra-Soy. É um produto que a Josapar coloca à nossa disposição, até porque a Josapar está celebrando em 2012 90 anos de serviços que orgulha a todos nós pelotenses. Seja bem-vinda, Bianca. Supra-Soy, o seu momento de saúde. Manter uma alimentação saudável é fundamental para a qualidade de vida. Estudos apontam para a alimentação como fator preventivo de doenças. Portanto, nutrir-se adequadamente é mais do que um desejo, é uma necessidade. Supra-Soy oferece saúde de verdade em uma só porção diária. Com sabor diferenciado e excelente qualidade nutricional, proporciona para a sua alimentação e da sua família os nutrientes que o organismo precisa para se manter saudável e longe de doenças. Com Supra-Soy, você tem mais saúde no seu dia a dia. Experimente Supra-Soy, um produto Josapar, produzindo qualidade desde 1922. Supra-Soy, o seu momento de saúde. Depois da visita da Bianca, depois da informação sobre o Supra-Soy, é um momento de saúde aqui do nosso programa Vida Saudável, nós retomamos a nossa conversa com o Dr. Leandro Reckers. Dr. Leandro, o primeiro momento foi um pouco denso, porque se focarmos a realidade absoluta, o processo é muito mais difícil, trágico que isto. Mas nós temos a mania, se não a filosofia, de observar o otimismo, a possibilidade da prevenção. Eu tenho certeza absoluta que o senhor tem N informações com este foco, com esta intenção. Existem muitas campanhas de prevenção, Bira. A Sociedade Brasileira de Ortopedia realiza anualmente campanhas. É a saída, por enquanto. É a saída. Aqui da Zona Sul, eu sou diretor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e escrevo para a sociedade sobre campanhas, a gente tenta publicar em jornais, em revistas, enfim, sobre a prevenção do acidente de trânsito. Mais ou menos o que nós conversamos até agora, né? A prevenção da Sociedade Brasileira de Ortopedia, ela bate nisto. É o comportamento do condutor. E o comportamento do condutor, segundo a sociedade, é algo muito importante para a prevenção do acidente de trânsito, né? E anualmente nós temos as campanhas. Doutor Leandro, já que o senhor falou em prevenção, deixa eu abordar dois pontos que penso importante e acho que relevante para que o senhor exponha sobre essa ótica desse cargo, inclusive, que o senhor ocupa aqui na região sul. Cinto de segurança no banco traseiro e uso de celular quando na direção. É outro problema e tu vai ver que ele volta para o nosso primeiro assunto. Eu vou te perguntar uma coisa, vou te perguntar, Bira. Quanto tu acha que é a multa para quem não usa cinto de segurança, sabe? Não tenho ideia, mas deve ser menos de R$100. 120. 5 pontos na carteira. Então, R$120 é um preço alto, mas um preço que as pessoas conseguem pagar. Por que não se faz uma lei que a multa, a partir de amanhã, será de R$1.500? Tu acha que alguém deixaria de usar o cinto? Tá, mas aí eu lhe falo, interrompendo, no uso do cinto do condutor e do que está ocupando o banco dianteiro. Mas e se nós tivermos um bebê? Já que o senhor falou naquele acidente, nós temos um bebê no interior do veículo e está lá no banco traseiro. Vamos que o bebê esteja no banco traseiro, que normalmente se encontra bebês no colo da mãe, no banco dianteiro e sem cinto. Sim. E aí? Daí é um problema sério. Só para ter uma ideia, no Brasil, anualmente morrem 1.000 crianças por estarem sem cinto. 1.000. Por quê? Porque o pai pega para dirigir um pouquinho com ele, porque a mãe bota na frente. Criança que o senhor está falando, bebê. Criança e bebê. É criança, a gente diz até os 7, que a partir dos 7 anos a criança já usa o cinto normal, no banco traseiro. Com banco elevado. Um banquinho elevado. Se a criança for grande, nem precisa aos 7 anos. Mas morrem 1.000 crianças por falta de educação dentro do carro. A criança nunca pode estar sem cinto. Por quê? Vou te dar um exemplo. Mesmo bebê. Mesmo bebê. 0 a 1 ano, a criança precisa usar o bebê conforto. Cadeirinha. Cadeirinha atrás, no banco de trás, virado para o banco da frente. A criança tem que estar olhando para trás. Né? De costa para o condutor. De costa para o condutor ou de costa para
para o outro, enfim. O encosto do osso do banco carro. dianteiro. A partir disso, sim, ela pode virar. Daí até os 4 anos ela usa uma cadeirinha também. Dos 4 aos 7, ela pode usar uma cadeirinha, assento elevado. E os 7 anos está liberado com o cinto no banco traseiro. Se tiver uma criança no banco de trás, uma criança de 3 anos, 3 para 4 anos, vamos botar 4 para 5 anos, que ela está no banco de trás brincando com o carrinho e olhando para trás e abanando para todo mundo e o pai andando a 1000. A 1000 eu digo 60 km por hora e ocorre uma colisão frontal. Essa criança será projetada para frente, ela pode bater nas pessoas na frente, causando uma lesão nas pessoas da frente. Se ela não bater nas pessoas da frente, ela vai ser projetada para frente pelo vidro. A morte é instantânea, a 60 km por hora. E outro detalhe importante, a grande maioria dos acidentes ocorrem a 200 a 150 metros da sua residência. Porque tu está chegando em casa, de tardezinho, cansado, daí tu pegou teu filho no colégio e chega perto de casa, não precisa de cinto, a 30 km por hora e vem alguém e bate, ou tu bate. A criança é projetada para fora do carro, a morte também é instantânea. Então o que significa isso? Que o cinto deve ser usado o tempo inteiro e deve ser retirado quando o carro for desligado. Da criança também. A criança não pode ficar sem cinto jamais. Isso é algo muito grave e muito complexo. Doutor Leandro, e o cinto para os passageiros que ocupam o banco traseiro do veículo? É tão importante assim, já que são adultos? É muito importante, é tão importante como usar cinto em ônibus. Quem usa cinto em ônibus? Nós temos em Pelotas um embaixador que está ali, né? É necessário usar o cinto de segurança, porque é muito importante. Existem vários acidentes de ônibus que as pessoas morrem por estarem sem cinto, mas o cinto ajuda e muito. E o banco traseiro de um carro é muito importante, que a pessoa não vai ser projetada para frente, ela não vai bater nas outras pessoas, ou não vai ser projetada para fora do carro, ela vai ficar parada ali no carro. Se a colisão não for muito violenta, ela não vai morrer. Se a colisão for violenta demais por excesso de velocidade, daí sim, daí é muito complicado. E o celular, doutor Leandro? O celular é um problema assim, eu não saberia como explicar isso, né? Porque o celular tira a atenção da pessoa em mais de 50%, muito mais do que 50%. Então, tu está totalmente focado no que tu está conversando e tu não está focado na tua direção. Então, o celular deve ser deixado de lado, deve ser colocado, guardado ele. No momento que tu parar de dirigir, tu pega teu celular ou estaciona para falar no celular. Porque os acidentes hoje no Brasil, devido ao celular, são inúmeros e acidentes muito graves. O que nós temos relatos, e na pesquisa que fiz para podermos conversar, são esses apontamentos. Primeiro, quando o condutor está dirigindo, está no seu veículo e ingeriu álcool, quando a polícia ou os agentes conseguem detectar esse processo, as coisas funcionam mais ou menos semelhantes. Primeiro, ele se diz alguém muito experiente na direção e muito resistente para o álcool. E aquilo que ele tomou foi muito pouco, ele consegue se desvencilhar porque ele é muito habilidoso na direção. Segundo, não necessito fazer, e aí viemos para a lei, nenhuma comprovação, porque eu estaria gerando prova contra mim e isso a Constituição nos ampara. E no celular eu tenho uma experiência, eu funciono no piloto automático, eu não preciso me dedicar tanto à atenção, porque eu já sou muito talentoso, eu sou um expert na direção. Isso é real? Claro que ou são não. subterfúgios que se utiliza para... Isso não é real, isso é o momento da euforia, do etilista, que ele bebeu e está naquele momento dele, que ele acha que ele pode muitas coisas, né? Por isso que eu digo, a lei não existe, é complicado. O que deveria existir? Como existe no Japão. O policial no Japão, ele tem autonomia de prender o cidadão no momento que ele olhar para ele e falar, tu está bêbado, agora nós vamos para a cadeia e acabou. Não existe carteiraço, não existe fiança, não existe nada disso. Aqui no Brasil, o que acontece? A gente sabe das coisas que acontecem no país, é tudo
uma corrupção generalizada, todo mundo compra todo mundo, né, nesse meio. Então é muito complicado isso, né? Enquanto a lei não vigorar, não vai existir prevenção. A prevenção, a gente faz o possível, mas a lei nos tira isso. Ela nos bota para baixo. Doutor Leandro, com certeza o senhor tem atendimentos assim, não diria rotineiro, mas com uma frequência importante, de casos, pessoas que participaram de eventos dessa natureza e que ainda estão com a vida preservada. Como é que a pessoa e seus familiares veem uma situação pós-acidente, já que muitas vezes as sequelas se mantêm e são várias? Como é que fica a vida daquela criatura e da família depois de passar por um trauma tão amplo? Mesmo a velocidade de 60 por hora, nós estamos chegando a 100 ainda, estamos no 60. É uma situação muito complexa. Hoje, a maior causa de mortes e de sequelas no Brasil, do jovem, do adulto jovem, é o acidente de trânsito. De 24 a 35 anos é a maior causa de morte. Já imaginou? Vê se tem cabimento, né? Antigamente era o câncer, era outras patologias. Tuberculose, enfim. Hoje é o acidente de trânsito, né? Então mudou muito. E as sequelas também. E as sequelas são em pacientes jovens, numa fase de produção muito grande da vida deles. Acaba alterando toda a estrutura dele e da família. O que existe de família que acaba se desestruturando totalmente por um acidente de trânsito. Já imaginou, Bira, o que é um familiar ficar 30 dias internado? Como é que fica a estrutura familiar? É muito complicado. Ele perde emprego, ocorre conflito com a mulher ou com o marido. Enfim, é muito complicado isso. Existem casos, e muitos casos, de separação de marido e mulher por um acidentado, que acaba ocorrendo muitas brigas, enfim. Então é toda uma situação complexa, desde o acidente, todo o andar do acidente, né? É muito difícil isso. E as sequelas são em jovens, muitas vezes irreversíveis, que eles vão levar isso para o resto da vida, com uma sequela importante, que vai acabar afetando ele psicologicamente. Por que aconteceu comigo isso? Por que tinha que ser comigo que aconteceu isso? Então, tudo isso podia ser evitado muitas vezes por uma ação preventiva, né? Mas atualmente não está acontecendo. Nesses últimos dias tivemos a informação do volume de multas praticadas por condutores em excesso de velocidade. Está se disseminando o número de pardais no nosso estado, inclusive agora de forma discreta, ou seja, não tem mais aquele aviso que naquele local existe um equipamento desta natureza, e se teve um número assustador de multas por excesso de velocidade. Mas existe a possibilidade de recorrer, e aí a coisa fica mais fácil. Como fazer com uma máquina potente, de última geração, querendo chegar logo, porque todo mundo tem pressa, e a multa não é tão cara? É condução preventiva. Voltamos para o mesmo assunto do primeiro bloco, a condução preventiva. Bira, se tu for dirigindo Pelotas-Porto Alegre com o teu carro, tá, a 140 km por hora, que é uma velocidade alta. Muito alta. Alta. Se tu te acidentar numa colisão frontal, é morte instantânea. Tá? Tu vai demorar 3 horas. 2 horas e 50, 3 horas. 3 horas. Se tu for dirigindo Pelotas-Porto Alegre a 90, 95, 100... 3 horas e 15, 3 horas e 15. A diferença é muito pequena. E os riscos com a velocidade maior são muito maiores. A 90 km por hora, a 100, tu consegue frear, tu consegue desviar de alguma coisa, de um cachorro, de alguma coisa assim, de um momento mais difícil. Mas a 140, tu não faz mais nada, né? Então, os riscos são muito maiores numa velocidade muito elevada. E a diferença de tempo é muito pequena. Mas, doutor Leandro, os carros são equipados com ABS, freio de última geração, são equipados com airbag, tem colunas de segurança. Não preciso me preocupar com... Só para te ter uma ideia, tem uns testes muito interessantes de algumas montadoras de carro no Brasil. Se tu estiver dirigindo a
50 km por hora e tu tiver que frear bruscamente, tu vai conseguir parar após 50 metros. Em condições de tempo Seco, e clima normal, seco. Molhado, tu vai parar após 80 metros. Sabe o que é isso? Mesmo com frenagem de Normal. Se tu tiver a tecnologia 100 avançada. km por hora, tu vai parar apenas a 120 metros depois. Então não adianta. Tu vai ter que ver a pessoa a 120, tu vai ter que sentir o acidente a 120 metros na tua frente. Não adianta. É muito complicado. Vejam que essa nossa conversa pode a muitos parecer algo bastante trágico e apologista da tragédia. Não é nada disso. Tenho certeza que alguns já estão há um bom tempo em outro canal, porque deve ter assuntos bem mais leves. Embora, na outra semana, quem sabe, você está viajando, pegando a estrada. Mas isso também não deve estar interessando a todo mundo, porque o carro é bom, sou um bom condutor, mas é importante sim que você observe, ouça e esteja atento a profissionais com essa formação, com essa qualificação, nos alertando de uma maneira muito aberta e muito clara, nos trazendo, com certeza, até medo. Não só do nosso comportamento, que muitas vezes foge a uma regra mais ideal de condução no trânsito, mas principalmente dos outros que compartilham conosco a mesma via. Nós vamos parar um pouquinho, mas voltamos em seguida com mais um tempo ouvindo o Dr. Leandro Reckers em um assunto tão vital nesse período do ano. Já voltamos.